Olá para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 27 de junho. Agora a gente vai destacar as principais manchetes pelo país, começando agora com a capa do jornal O Globo. A manchete do dia é uma tarde de caos em La Paz. Sem apoio, tentativa de golpe militar na Bolívia fracassa. O chefe do Exército comanda a invasão ao Palácio do Governo, mas a reação popular das instituições e de outros países detém a insurreição. Aqui a imagem que destaca o momento que aconteceu na Bolívia na tarde de ontem. O chefe do Exército boliviano, Juan Zúñiga, comandou ontem uma improvisada e rapidamente frustrada tentativa de golpe de Estado em La Paz contra o presidente Luiz Arce. Acompanhado de carros blindados e soldados do Exército, Zúñiga chegou a liderar uma invasão ao Palácio do Governo, onde esteve frente a frente com Arce. A captura foi imediato. Centenas de pessoas foram à Praça Murídio para barrar a quartelada. O Poder Judiciário e até mesmo opositores do atual presidente se posicionaram contra o golpe, assim como os principais líderes da América Latina e também da União Europeia. Golpistas foram obrigados a recuar. Zúñiga havia sido demitido do comando do Exército às vésperas por fazer declarações sugerindo a interferência militar na política do país. Em depoimento ontem à polícia, depois de ser preso, ele declarou que a tentativa de golpe foi feita em combinação com o presidente, que nega essa situação. Ainda em destaque aqui na capa do jornal o Globo, agora falando sobre o Brasil e o Legislativo, que a Câmara quer votar a PEC das drogas às vésperas das eleições e o STF distingue o usuário e o traficante. Em reação ao STF, estratégia de líderes partidários é de que a data pressione deputados contrários à proposta. O Supremo definiu ontem 40 gramas, que essa quantidade será que distinguirá o usuário do traficante. A decisão deve impactar mais de 6.000 processos. O editorial do jornal o Globo de hoje fala sobre essa questão. A decisão do STF sobre a maconha representa avanço. Ainda aqui no Brasil, a incerteza sobre os gastos do dólar leva a novo recorde sobre Lula. A moeda americana fechou ontem em R$ 5,51, que esta é a maior cotação desde 18 de janeiro de 2022, ainda no governo Bolsonaro. Uma entrevista do presidente Lula, em que ele pôs em dúvida a necessidade de haver um corte de gastos, acelerou a subida do dólar, que já iniciara o dia em alta. Ainda sobre a economia, com o câmbio em alta, o jornal o Globo mostra algumas dicas para economizar na viagem. Sobre esse assunto, Miriam Leitão fala que as falas de Lula acabam favorecendo o oposto do que ele quer. Na política internacional, sobre as eleições nos Estados Unidos, Biden e Trump debatem com foco nos indecisos. O presidente atual e o anterior voltaram a ficar frente a frente 4 anos após a última eleição, no primeiro debate desta campanha. A estratégia de ambos é tentar seduzir os 19% que ainda não se decidiram se querem votar e cuja maioria nutre uma rejeição pelos dois candidatos. Ainda em destaque aqui na capa do jornal o Globo é que o Grupo Globo incorpora orientações sobre a inteligência artificial a princípios editoriais. Destaque na área da saúde é que a droga da família do Ozempic chega ao Brasil em agosto. A batizada Wegovy, que é parente do remédio usado contra a obesidade feito pela mesma fabricante,
está fazendo sucesso nos Estados Unidos. Aqui no Rio de Janeiro é que a Câmara do Rio flexibiliza as leis para bikes elétricas e taxistas. Nas áreas de opinião, Merval Pereira escreve sobre a necessidade de autocontenção do STF nunca foi tão debatida. Guga Chakra escreve sobre a reformista tem grande chance real de ser eleito presidente do Irã. Malu Gaspar fala sobre as coincidências que cercam os bons negócios dos irmãos batistas. E no segundo caderno, na área de cultura, Patrícia Kogut escreve sobre a volta de cilada e de uma dupla que tem química. A charge do dia é entreouvindo o Supremo, aqui desenhado, os ministros da Suprema Corte. Eles falam: data venia, essa discussão sobre drogas causou entre nós o maior barato. E aqui em destaque, assim na foto de destaque, também aqui na capa do jornal Globo, é o fogo muda a cor no Pantanal. Com recordes de focos de incêndio no Pantanal registrados agora no primeiro semestre, profissionais contam com a ajuda de ribeirinhos e indígenas treinados para combater as chamas após a devastação do bioma, que também aconteceu em 2020. E por fim, aqui destaque no segundo caderno, na área de cultura, Voo Livre. Samuel Rosa lança o primeiro álbum solo após 3 décadas em Shank. Quero trabalhar com outras pessoas, ser dono de mim. São esses aqui os destaques da capa do Globo. O que a gente tem na capa do Estadão de hoje, Oceli? A manchete de capa do Estadão, Amanda, é também sobre a tentativa de golpe na Bolívia. América Latina, militares contrários a uma volta de Evo Morales ao poder tentam golpe na Bolívia. Crítico do plano de Morales de concorrer em 2025, general cercou a sede do governo e, preso, disse que o presidente da Bolívia, Luiz Arce, tramou autogolpe. Aqui a foto, os tanques na rua em frente ao Palácio Presidencial. Militares golpistas cercam o Palácio Presidencial em La Paz. Horas depois, sem apoio e com o movimento sufocado, foram obrigados a recuar. O general que liderou o golpe foi preso. Evo e inflação. Dores de cabeça para o atual presidente Luiz Arce. Arce assumiu o poder em 2020, com o apoio de Evo Morales, o ex-presidente. Mas inflação e desemprego provocaram o descontentamento dos bolivianos. E o rompimento político do Luiz Arce com o Evo Morales agravou o quadro. No Brasil, contas públicas. Lula põe plano de corte de gastos em xeque e dólar vai a R$ 5,51. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que é necessário saber se o problema é cortar gastos ou aumentar a arrecadação. Ele descartou mexer em benefícios sociais como o BPC, ou mudar o sistema de correção do salário mínimo. Diferença para traficante. STF estipula em 40 gramas limite de porte de maconha para usuário. Estudo do IPEA aponta que, com esse limite, 33% dos casos de condenação por tráfico da droga não valeriam. Aceno ao Legislativo. O presidente Lula diz que o Supremo cria rivalidade ruim. Carne cara na área de negócios. O que explica uma vaca valer 4 milhões de dólares. Desenvolvimento genético amplia a produtividade
e pode ser via para garantir preservação de biomas como a Amazônia. 12 empresas com processo no STF estão no evento do ministro do STF, Gilmar Mendes, em Portugal. O evento está sendo chamado de Gilmar Palousa. Eleição presidencial nos Estados Unidos. Biden e Trump fazem o primeiro debate. Privatização em São Paulo. A EGEA desiste e só a Equatorial Energia entra na oferta pela privatização da Sabesp. E por último, Amanda, é destaque no Estadão, Perdidos no Espaço. Não é o nome daquela série de televisão antiga. Ele quer dizer que falha em cápsula feita pela Boeing deixa 2 astronautas sem data de retorno. Boeing disse que problemas na Starliner não preocupam e que os astronautas não estão abandonados. É com você. Na capa da Folha de São Paulo de hoje, a manchete é a mesma do Globo e do Estadão sobre os militares que tentaram dar golpe na Bolívia e o governo reage. Tropas cercaram o Palácio Presidencial em La Paz e o presidente Arce demite os chefes das forças e o líder é preso. Ainda também em destaque aqui na Folha de São Paulo é que tem de saber se precisa cortar gastos, afirma o presidente Lula. Ele disse ontem que é necessário saber se precisa efetivamente cortar gastos para reequilibrar o orçamento ou se precisa aumentar a arrecadação. Após a fala, o dólar subiu a R$ 5,51, o maior valor desde janeiro de 2022. As contas públicas tiveram um rombo de 61 milhões de reais em maio, afirmou o Tesouro Nacional. E ainda em destaque aqui no Brasil é que o PT interrompeu a visão de futuro do real, diz Pércio Arruda, ele que é economista e um dos formuladores do Plano Real. Também em destaque é que o Equatorial é a única a fazer proposta pela Sabesp. Também em destaque agora na Justiça é que Lewandowski propõe o SUS da segurança em PEC. A proposta do Ministério da Justiça dá ao governo federal o poder de definir diretrizes de segurança e incorpora o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, à Constituição com o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Ainda em destaque, Flávia Boggio escreve que nada muda nos bairros nobres. Nos bares da Zona Oeste paulistana, a decisão do STF não foi vista com muito ânimo. Isso a respeito de que o Supremo fixa em 40 gramas de maconha o limite para diferenciar o uso de tráfico. E um dos editoriais aqui da Folha de São Paulo fala sobre esse assunto, que o STF promove um avanço em decisão sobre a maconha. O editorial diz que o Supremo deu um passo importante na defesa das liberdades individuais após decidir depois de 9 anos de julgamento que o porte de maconha não constitui crime. Outros destaques aqui na capa da Folha de São Paulo é que 95% do fogo no Pantanal começa em área privada. Essa imagem também aqui destaque na Folha de São Paulo é que a América Latina e o Caribe para apreciar em 2024. Aqui, Condor sobrevoa o parque lá na Patagônia, uma parte da Argentina. E aqui a Folha de São Paulo mostra alguns bons destinos, como pistas de esqui e outras praias, por exemplo, de áreas tranquilas, na área de turismo. E, por fim, o segundo editorial aqui da capa do jornal Folha de São Paulo é o Jogo com Lei, sobre o projeto que legaliza as modalidades de apostas. São esses aqui os destaques da capa da Folha. O que a gente tem no Povo de hoje, Oceli? Jornal Cearense O Povo, Amanda. Os dois destaques no alto da página da capa.
O primeiro é sobre o São João de Fortaleza, que é promovido pela Prefeitura Municipal no próximo fim de semana. Mescla forró das antigas com piseiro em festa gratuita, lá na praia de Iracema, na beira-mar. Chama de aterrinho, é na areia da praia, na beira da praia. E o outro destaque é o jogo de ontem do Fortaleza contra o Palmeiras aqui no Castelão. Com brilho de luceiro, Fortaleza vence Palmeiras por 3-0 no Castelão. A manchete de capa é sobre uma operação da Polícia Federal, chamada Operação Anêmona. E o que é anêmona? A anêmona é um animal marinho, é a anêmona do mar, que a característica deste animal é não cuidar dos filhotes. O título da manchete é: Os bastidores do caso do homem que convencia mães a abusarem dos filhos. O Povo traz detalhes na reportagem especial, detalhes inéditos sobre as atrocidades, conforme descrito pelo Ministério Público Federal, cometidas por mulheres aliciadas por Uel do Nascimento Vitoriano. Esse rapaz tem 32 anos e é bacharel em psicologia. Uma das réis teria gravado mais de 50 vídeos de abuso sexual infanto-juvenil e jogado na internet. Tem uma área obscura da internet, pouca gente tem acesso, chama de Dark Web, é mundo cão, Dark Web, é dentro da internet, poucos têm acesso a esse setor. Ainda destaque na capa do jornal O Povo. Na política, é destacada que o STF fixa em 40 gramas a quantidade de maconha para diferenciar usuário de traficante. 40 gramas para baixo é usuário, 40 gramas para cima é traficante. Cidades. Novos agentes tomam posse na Polícia Civil para reforçar inteligência policial. A posse foi ontem de manhã, administrada pelo governador Eumano de Freitas. 400 e poucos policiais civis foram empossados. Na área de economia, dizendo que o Porto de Fortaleza prevê 450 milhões de reais em investimentos. Na área de política, o destaque é para um produto que é feito pelas organizações, pelo grupo de comunicação O Povo. É uma publicação que eles fazem todo ano chamada Anuário do Ceará. Anuário 2024-2025, e o destaque é dizendo que os municípios de Sobral, Granja, Nova Russas e Fortim estão no topo da gestão municipal. E por último, é a falta de destaque da capa do jornal O Povo, é a tentativa de golpe na Bolívia. Vocês podem ver aqui, polícia militar em frente ao Palácio Presidencial, com gás lacrimogêneo, tem aqui uma senhora tapando o rosto e o nariz. Chefe do exército tenta dar golpe na Bolívia, cerca Palácio Presidencial, mas acaba preso, Amanda. Na capa do Correio Brasiliense de hoje, o primeiro destaque é um patrimônio brasiliense. Aqui a faixa de pedestres que será reconhecida como um bem cultural do DF e terá ações institucionais para ser preservada e ampliada como exemplo de cidadania por Brasília a todo o país. Também em destaque é a Casa de Chá reabre na Esplanada, o espaço concebido por Oscar Niemeyer
e tombado foi reinaugurado ontem. As atividades começam a funcionar no próximo sábado e seguem de quarta a domingo. Ainda em destaque aqui a manchete da capa do Correio Brasiliense é sobre o general da Bolívia que é preso e acusa o presidente de autogolpe. Sobre o comando de Juan Zúñiga, que é o chefe do exército, blindados e soldados tomaram o palácio lá em La Paz e militares tentaram entrar, na verdade, lá na região para destruir o presidente Luiz Arce. O chefe do estado denunciou a intentona de golpe e convocou o povo a sair nas ruas para defender a democracia. Detido, Zúñiga relatou que recebeu ordens do próprio presidente para tramar uma falsa ruptura constitucional. A comunidade internacional condenou o ataque. Ainda em destaque aqui na capa do Correio Brasiliense é sobre o plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília. Os empresários saem em defesa desse plano e o setor produtivo acredita que o projeto está amadurecido o suficiente para ser sancionado pelo governador Ibanez Rocha. Na economia é sobre o dólar, que Lula tensiona o mercado a respeito das declarações do presidente, com novas críticas aos investidores e questionamentos sobre os gastos que influenciaram a alta da moeda. Aqui em destaque, uma entrevista com a juíza Monize Marques. Ela fala sobre a população idosa que requer cuidados e também aponta o despreparo da sociedade e do poder público para enfrentar o envelhecimento. Na área de Direito e Justiça é sobre o porte de droga, o que muda em relação a essa matéria que também é destaque na capa dos principais jornais e aqui no Correio Brasiliense, sobre que 40 gramas separam o consumo do tráfico, decide o STF. Aqui a capa do Direito e Justiça consulta 3 advogados para saber os efeitos práticos da decisão do STF de descriminalizar o porte de maconha até 40 gramas. Eles detalham as mudanças da lei. E também aqui, por fim, o destaque é do 12º Fórum de Lisboa. Aqui é o destaque, é a reforma que é lá protagonizada em Portugal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, garantiu que a reforma tributária será concluída em julho. Ele falou a empresários, juristas e representantes dos 3 poderes. Aqui a imagem é de Gilmar Mendes, Aniele Franco e Flávio Dino, o futuro em debate. E por fim, aqui em destaque é que Caiado cobra europeus pelo meio ambiente. São esses aqui o que a gente tem na capa do Correio Brasiliense e o que a gente tem aí na capa do Valor Econômico, Celi. Então, a matéria sobre franquias. Envelhecimento da população impulsiona os negócios chamados de home care, que é saúde em casa, mais ou menos. Como a empresa Cuidare, da empresária Isabelle Miranda. Essa matéria está no caderno especial de hoje do Valor Econômico. Droga. Supremo estabelece a quantidade de 40 gramas ou 6 plantas de maconha para distinguir usuários e traficantes. Rússia versus Estados Unidos. Rússia inicia julgamento do repórter Ivan Geskovsky do The Wall Street Journal e busca troca de prisioneiros. A manchete principal do Valor Econômico desta quinta-feira é dizendo que após declaração de Lula sobre gastos federais da administração federal, dólar dispara e chega a R$ 5,52. Com o cenário internacional desfavorável, a moeda tem maior cotação desde 2022. Alta no ano alcança 13,7%. Tentativa de golpe fracassa na Bolívia. E mais aqui uma matéria, o jornal está trazendo todo dia
uma matéria para comemorar os 30 anos do Plano Real. E na edição de hoje é uma entrevista com Setúbal. Plano Real fez bancos adotarem modelo baseado em crédito. Abre aspas, ninguém sabia dar crédito. Eram técnicas bem rudimentares na perspectiva de hoje, diz o Roberto Setúbal, que se tornou presidente do Itaú em março de 1994. Equatorial é a única, a empresa Equatorial Energia é a única a entregar oferta no processo de privatização da Sabesp em São Paulo. Também tem uma entrevista com o Javier Constante, ele é o CEO, diretor executivo da Dole na América Latina. Ocultou por 28 anos na empresa seu casamento com outro homem. Abre aspas, não sou vítima, não sofri o tempo todo, mas acho que podemos fazer as coisas mais felizes se aceitarmos do jeito que são, disse ele nessa entrevista à editora do caderno Carreira do Valor, a editora Estela Campos. O Grupo Globo inclui diretrizes de inteligência artificial nos seus princípios editoriais. E por último, é uma matéria dizendo que a empresa Safari, que ela é do Rio Grande do Sul, ela vai investir 1,5 bilhão de reais no próprio Rio Grande do Sul e em uma empresa de atacarejo em São Paulo. Amanda. Seguindo agora para as páginas internas de cada jornal, a gente começa com a área editorial do Jornal Globo. O primeiro fala sobre a decisão do STF sobre maconha representa avanço. A Corte eliminou o principal lacuna da lei ao estabelecer o critério objetivo para distinguir usuário de traficante. O segundo editorial é sobre o novo plano urbanístico desfigura a Brasília traçada por Lúcio Costa. O governo alega que o projeto apenas condensa normas existentes, mas críticos veem riscos para a cidade. Continuando com os destaques, agora na área de política, é sobre a saia justa eleitoral. Em reação ao STF, a Câmara deve analisar a PEC das drogas às vésperas do pleito e pressiona o governo. Aqui o Jornal Globo mostra quais são as diferenças entre a lei atual, o que foi definido pelo STF e o texto a ser debatido no Congresso. A nova lei define quem pode ser preso como usuário e como traficante, quem pode ser preso no geral e o que o usuário de maconha pode ou não pode fazer. E também fala que há regras diferentes para maconhas e outras drogas ilícitas. A resposta é que sim, dessa decisão do Supremo, que a decisão considera que usuários de maconhas fiquem isentos de repercussão criminal para a conduta. Aqui também em destaque na área da política e da justiça, ainda sobre esse tema, que a Corte fixa em 40 gramas o limite para o usuário de maconha. A quantidade do porte da droga foi estabelecida a fim de diferenciar o consumidor do traficante. A decisão pode impactar 6.000 processos. Também na área de política, Lula agora admite afastar ministro indiciado. O petista afirma que Juscelino Filho, que é o ministro das Comunicações, pode deixar o cargo se for denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Investigado por organização criminosa, o titular da pasta das comunicações diz que ele fica no governo enquanto o presidente quiser.
Aqui também em destaque são essas páginas de publicidade sobre Eliezer Batista, ele que é ex-presidente da Vale e o construtor do Brasil. O ano de 2024 marca o centenário do líder que definiu a história da Vale e foi também responsável por grandes projetos que ajudaram a moldar o país. Aqui 4 páginas inteiras falando sobre o centenário dele. Ainda em destaque na política é que o projeto de lei antidelação pode ter ajustes para evitar o efeito retroativo. Mudanças debatidas por aliados do presidente da Câmara buscam ainda impedir que proposta seja associada a Bolsonaro. Também o destaque é que o Grupo Globo incorpora orientações para o uso de inteligência artificial a princípios editoriais. Pelo Brasil, o destaque é o novo plano de educação, que o Ministério da Educação eleva metas mesmo só concluindo 4 das 20 estabelecidas. Aqui o Jornal Globo mostra o que é o plano de educação, que é uma lei que lista metas para a área. Ele vale, dura por 10 anos e a atual chega ao fim agora, em 2024, e precisa ser renovada com novos objetivos. Aqui também mostra como as metas são construídas, que o governo construiu uma proposta com base no documento construído em janeiro pela Conferência Nacional de Educação e enviou para a Câmara. Esse texto será debatido pelo Congresso e pode ser alterado até a sua aprovação. Aqui também o Jornal Globo mostra algumas das novas metas, como por exemplo o acesso à educação infantil, que foi destaque nas manchetes de ontem, que fala que atender no mínimo 60% das crianças de até 3 anos e reduzir para no máximo 10 pontos percentuais a desigualdade a acesso a creches entre crianças pobres e ricas. Também na área de alfabetização, pelo menos 75% das crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental e até o 5º ano devem ter 100% de alfabetização até o final do 5º ano. Também o novo projeto fala sobre a aprendizagem no ensino fundamental e ensino médio, debate também sobre a educação em tempo integral, que 55% das escolas públicas e pelo menos 40% dos estudantes da educação básica devem estar inseridos no plano de tempo integral. Aqui também debate sobre a questão dos professores, a qualidade da educação profissional e tecnológica, acesso, permanência e conclusão da graduação. A pós-graduação também é debatida a respeito também dos profissionais da educação básica e também fala sobre a participação social e gestão democrática no novo plano de educação e o investimento em infraestrutura e funcionamento e financiamento também da educação básica. O novo plano quer ampliar o investimento público na educação a 7% do PIB até o 6º ano de vigência do novo Plano Nacional de Educação e até 10% no final. Ainda em destaque no Brasil, na verdade, é no Ceará. A disputa de 7 facções impulsiona a violência no Ceará. O conflito entre a organização recém-criada, conhecida como Massa Carcerária, e o Comando Vermelho explica, em parte, a recente chacina no estado, que vitimou até crianças e adolescentes na semana passada. Aqui o Jornal Globo mostra sobre a letalidade flutuante, o epicentro da guerra das facções em 2017, o Ceará enfrenta uma nova onda de assassinatos. Aqui sobre os crimes violentos e letais e intencionais, que inclui homicídio, lesão corporal, feminicídio e também morte seguida e também latrocínio. Aqui são os dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, que mostra dados desde 2015 até agora, junho de 2024. Esse ano foram registradas 1.666 mortes aqui no Ceará.
E também, agora em destaque em Brasília e pelo Brasil, é que Ibanez, o governador de Brasília, admite vetos a novo plano lá de urbanização, que é o Plano de Preservação e Conjunto Urbanístico de Brasília, que vem sendo destaque inclusive no Correio Brasiliense. O governador quer restringir campos, motéis e hotéis entre alterações urbanísticas aprovadas na Câmara Distrital. Agora, os destaques na economia é sobre o dólar, que atinge o maior patamar em 2 anos. Ele subiu 1,2% e agora custa R$ 5,51. As declarações de Lula sobre os gastos e também sobre o Banco Central alimentam a nova alta da moeda. Miriam Leitão escreve sobre o falso dilema do governo Lula. Ela diz que as declarações ambíguas do presidente Lula sobre a economia acabam alimentando a alta do dólar e o ambiente da crise. Também aqui o jornal Globo mostra como lidar com viagens internacionais após a alta do dólar. E continuando nos destaques aqui da economia, é que decreto altera as regras para a meta da inflação. Antes, o Banco Central trabalhava para que o índice de preços ficasse em torno de um nível definitivo para o calendário anual. Agora haverá uma verificação contínua do cumprimento do objetivo em um modelo que passa a valer a partir de 2025. Também em destaque são as contas do governo, que tem um rombo de 61 bilhões em maio. E outro destaque é um seminário que debate os desafios da transição energética. Continuando na área da economia, idoso com câncer vê plano de saúde passar de R$ 2.700 para R$ 11.000. Após a revelação do caso, a Unimed volta atrás e informa que o reajuste de 300% no contrato não seria aplicado. O bancário aposentado disse, abre aspas, chorei várias vezes ao ver o dia do vencimento se aproximar. Eu fiquei desesperado, fecha aspas, para o que disse o idoso. Pelo mundo, o destaque da manchete é o golpe que fracassa na Bolívia. General é preso após invadir as tropas do palácio do presidente, que recebe apoio de todos os lados. Aqui a matéria completa sobre o que está acontecendo lá na Bolívia e também ainda a forte reação internacional que condena a ação do general. O Brasil e outros países, em conjunto aí com outras organizações, como a União Europeia, denunciaram a ameaça à democracia e pediram respeito ao Estado de Direito. Também na política internacional é sobre o debate entre Biden e Trump, que miram os indecisos. O democrata precisa repetir hoje o seu desempenho seguro no discurso do Estado da União em março, apontam os especialistas. Republicanos temem que a agressividade exagerada do ex-presidente Donald Trump afaste os eleitores independentes. E por fim, na área da saúde, a nova arma, parente do Ozempic, o Wegovy, chega ao Brasil em agosto com foco na obesidade. São esses aqui os destaques internos que a gente tem dentro do Jornal Globo e o que a gente tem dentro do Estadão de hoje, Luceli. A coluna do Estadão, Amanda, a nota principal é sobre a PEC das drogas. Diz que o calendário eleitoral vai ajudar o presidente Arthur Lira, da Câmara Federal, na relação com a bancada evangélica e com o Supremo Tribunal Federal. Diz o seguinte: o presidente da Câmara, Arthur Lira, conta com a ajuda do calendário eleitoral para se equilibrar entre o STF e a bancada evangélica. Congressistas pressionam para votar a PEC das drogas, que criminaliza a posse em qualquer quantidade e, com isso, impor uma derrota ao Supremo, que fixou a quantidade de 40 gramas para menos para identificar o usuário e 40 gramas para mais para identificar o traficante. Lira não quer se indispor com nenhum dos lados.
e, por isso, intercala gestos. Tão logo veio a decisão do STF, ele criou uma comissão especial para discutir a proposta de emenda constitucional. Em seguida, em evento em Lisboa, com magistrados, é um evento, como já foi dito aqui, que é organizado pelo ministro Gilmar Mendes, lá em Lisboa. O Arthur Lira disse que a tramitação da PEC não será acelerada, não terá regime de urgência. Se seguir à risca o regimento interno da Câmara Federal, a votação da PEC ocorreria, no mínimo, em setembro próximo. A agenda coincide com as negociações para Lira indicar o candidato à presidência da Câmara em 2025, cuja eleição é em fevereiro do próximo ano. A Comissão Especial da Câmara Federal tem um prazo de 10 sessões para receber emendas parlamentares e a contagem começa somente depois da instalação do colegiado. Por enquanto, os partidos estão indicando nomes, seus representantes. Ainda haverá o recesso de julho, o recesso parlamentar, e as semanas sem votação em agosto e em setembro, em razão das campanhas para as eleições municipais pelo interior do Brasil. O partido Podemos foi a primeira sigla a indicar representantes para a comissão. Maurício Marcon, do Rio Grande do Sul, do Podemos, será o titular, e Sargento Portugal, do Rio de Janeiro, será o suplente no colegiado. O Partido Republicano também já entregou sua lista com nomes de três titulares e 3 suplentes. A esquerda, os partidos de esquerda, vão ocupar 8 das 34 vagas da comissão especial que vai analisar a PEC. E vai dividir os assentos entre as federações PT, PCdoB e PV, a outra federação PSOL e Rede, e também com PDT e PSB. A distribuição de vagas considera a representatividade dos blocos partidários na Câmara. Outra nota aqui da coluna do Estadão diz respeito sobre a reforma tributária. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais estima que os municípios mineradores de Minas Gerais podem perder 20% da arrecadação com a reforma tributária. A tese é que a distribuição do imposto IBS, ao seguir a proporção demográfica, prejudicará as cidades mineradoras que têm população reduzida. Os prefeitos já iniciaram uma investida no Congresso Nacional. Página de editoriais do Estadão. STF de novo usurpa papel do Congresso. Em vez de avaliar a constitucionalidade da lei de drogas, o STF resolve se ocupar de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, nas sábias palavras do ministro Fux. Outro editorial: uma transição energética com a cara de Lula. Sem um plano claro, capaz de aproveitar oportunidades do presente e mitigar riscos no futuro, o governo seguirá a feição de Lula. Confusões e incertezas
à espera do arbítrio do grande líder. Agora vamos para as páginas dos artigos. O primeiro é do economista, ex-deputado federal, ex-senador, ex-ministro da Saúde, José Serra. Indústria, refletir além da próxima esquina. José Serra escreve: a economia brasileira patina na incapacidade de avançar há tempos, talvez pela falta de horizonte e pela doença da supremacia do curto prazo. O outro artigo é do jornalista e professor da USP, Eugênio Butti, Bibliotecas Secretas. Ele escreve: as instituições democráticas não sabem o que elas pesquisam, testam e realizam. As agências reguladoras não conseguem inspecioná-las, as bibliotecas secretas. Nas páginas de política, temos uma matéria dizendo que Lula diz que o STF, ao se meter em tudo, cria rivalidade ruim para a democracia. Esse e outros temas foram temas da entrevista que o presidente Lula concedeu ontem de manhã ao vivo ao portal UOL. E o Estadão aqui dá esse destaque a essa fala do Lula sobre o STF. Outra matéria: PEC das drogas terá trâmite normal, afirma Arthur Lira. Fórum de Gilmar em Portugal reúne executivos de 12 empresas com processos tramitando no Supremo Tribunal Federal. Organizado pelo IDP, faculdade do ministro do STF, do ministro Gilmar Mendes, evento ocorre em Lisboa. A corte e empresas negam conflito de interesse dessas 12 empresas com processo no Supremo, estão lá participando do fórum promovido pelo ministro Gilmar Mendes em Lisboa, Portugal. Propina, operação churrascada. Em São Paulo, propina de R$1 milhão por decisão judicial veio do Paraguai, diz a Procuradoria-Geral da República. A investigação que atinge desembargador o Ivo de Almeida, investigação que atinge o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, cita diálogos entre advogados suspeitos de negociar sentenças na Corte Judiciária de São Paulo. E o desembargador Ivo de Almeida, ele foi afastado da jurisprudência, do seu mistério. Eleições 2024 na capital paulista. Crítico da indicação de vice na chapa do prefeito Nunes é ligado ao presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Milton Leite. Área internacional. Chefe do exército tenta dar golpe na Bolívia, cerca palácio e acaba preso. Lula condena qualquer tentativa de golpe e reforça apoio ao governo de Luiz Arce. Sombra de Evo Morales e inflação viram dor de cabeça para o presidente Arce, dizem analistas. Ainda na área internacional, palco de primeiro debate, Geórgia expõe distância entre voto urbano e voto rural.
nas áreas mais povoadas do estado, o presidente Biden conseguiu levar vantagem em relação ao ex-presidente Trump na eleição passada. E Trump é candidato e quer voltar à presidência dos Estados Unidos. Presidente do Quênia recua sobre aumentar impostos. Brasil, Supremo Tribunal Federal define 40 gramas para diferenciar o usuário de maconha. IPEA aponta que 33% dos casos de condenação por tráfico estão abaixo do limite definido ontem pelo Supremo. O que é que disse o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski? Vai aliviar a superlotação das prisões. Médicos dizem que uso frequente pode causar danos. O psiquiatra Arthur Guerra, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e presidente do Conselho Diretor do Instituto Perdizes, explica que há efeitos da cannabis no organismo de curto prazo e de longo prazo. De forma imediata, tragar a planta leva ao aumento da frequência cardíaca, alterações na coordenação motora e comunicação e deixa os olhos avermelhados, além de sensação de boca seca. Papa faz alerta contra a legalização de drogas. Brasil, após primeira fase de reforma, o Anhembi é reinaugurado. Falha em cápsula deixa astronauta sem data de retorno à Terra. Câmara de São Paulo aprova proibição de corridas de cavalo. Jockey é afetado. Na área de esportes, Corinthians só empata e afunda na zona da degola. Palmeiras erra na estratégia e sofre dura derrota em Fortaleza. O Palmeiras viu interrompida ontem a série de vitórias seguidas, eram 5, ao ser derrotado pelo Fortaleza por 3-0 no Castelão. Com o tropeço, o time que estava invicto havia 8 jogos, cai para a 4ª colocação no Brasileirão e perde a chance de ultrapassar o líder Flamengo, derrotado pelo Juventude por 2-1. Com direito a olé da torcida cearense, o Palmeiras foi dominado pela marcação do Fortaleza. Ao empilhar atacantes, depois de uma escalação que deixou o time estático, Abel Ferreira abriu espaços e permitiu que a equipe da casa dominasse em uma noite de golaços de Lucero e Bruno Pacheco. Lucero fez 2. O Palmeiras começou a partida regendo o ritmo. Entretanto, pouco depois, o Fortaleza mostrou o que pretendia para a noite de quarta-feira. Naves errou uma bola cruzada no campo e a matéria continua narrando o jogo de ontem à noite aqui no Castelão. Geórgia bate Portugal e avança às oitavas de final pela primeira vez na Eurocopa. Polícia investiga jogo da Série D por suspeita de manipulação de resultado. Egito usa tumbas familiares para investigar doenças. Caderno de Economia. Lula volta a pôr corte de gastos em cheque e dólar vai a R$ 5,51. Lula elogia Galípolo, mas diz que ainda não pensa na sucessão da presidência do Banco Central.
CMN, Conselho Monetário Nacional, confirma meta de inflação de 3% a partir do próximo ano. BYD, ou BYD, como alguns chamam, critica recomendação de taxar carro elétrico com imposto do pecado. Só a empresa Equatorial Energia entrega oferta para a privatização da Sabesp, que é a empresa de saneamento básico de São Paulo. Tecnologia genética do país produz vaca avaliada em 4 milhões de dólares. Avanços da biologia são trampolim para a pecuária produzir carne sem desmatar biomas como a Amazônia. Privatização da Sabesp deve atrair fundos estrangeiros especializados em água. E por último, Amanda, aqui a capa do Caderno Cultura é música brasileira. Samuel Rosa, o cantor Samuel Rosa, lança álbum solo após o fim da banda Skank, muito conhecida no rock nacional. Rosa chega nesta quinta às plataformas, inaugurando nova fase da carreira do cantor e compositor mineiro. É com você. Indo agora para as páginas internas da Folha de São Paulo, a gente começa com a área de opinião, mostrando a charge do dia que fala sobre a liberação dos jogos de azar e também essa questão de diferenciar o traficante de usuário em relação à maconha. Aqui, policiais encaram os animais que pertencem, por exemplo, ao jogo do bicho e perguntam: e agora, traficante ou usuário? Nas áreas de editorial, o primeiro fala que o STF promove o avanço em decisão sobre a maconha. Descriminalizar o porte é um passo civilizatório importante. E a Folha de São Paulo defende a legalização das drogas leves, idealmente a ser conduzida pelo Congresso. O segundo editorial é sobre os jogos de azar, jogos com lei. Os efeitos deletérios de esportes de apostas podem ser contidos com regulação, como se dá com o tabaco e o álcool. Na área de política, na coluna Painel, escrita por Fábio Zanini, hoje é intitulada Nas Trincheiras da Alegria. Ele escreve que em ano eleitoral, os prefeitos de cidades da Bahia turbinaram os gastos com a contratação de artistas para os festejos juninos em 2024. Ao todo, as prefeituras e o governo do estado gastaram 364 milhões para a realização de 3.356 apresentações no período. A média é de 108 mil para cada evento, mais que o dobro do registrado em 2023. No ano passado, 210 municípios deram transparências a despesas que chegaram a 153 milhões para 3.138 shows na mesma época. Ainda na área de política, o destaque é que o Tribunal Superior Eleitoral e redes sociais se aproximam de período eleitoral sem acordos. Em 2022, parcerias foram firmadas antes da campanha, no mês de fevereiro. O tribunal afirma que as tratativas estão em andamento. Seguindo, os destaques aqui na área da política é que Juscelino sairá se for denunciado pela PGR, afirma Lula. A Polícia Federal indicou o ministro das Comunicações, que é do Partido do União Brasil, sob suspeita de corrupção e organização criminosa. Continuando com os destaques da política, Lula diz que não vai julgar Tarcísio por bolsonarismo. O presidente afirma ter pouca relação com ele e que o
campo do governador tem 4 candidatos. E também sobre as declarações de Lula e a agenda do presidente, é que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi convidado para participar dos eventos de Lula em Minas Gerais. Ele indica surpresa com a agenda presidencial lá no estado e diz que não participará. E também aqui em destaque a declaração do presidente Lula. Ele fala que é difícil encontrar mulheres e negros para questões determinantes para cargos, por a parcela da população não ter tido uma participação política no país de forma contundente. Ele diz que está faltando mulher. Isso é um problema crônico do meu dia a dia. Discuto isso com a Janja o tempo inteiro. Como mulher não teve participação ativa por muito tempo, fica mais difícil você encontrar mulher para determinados cargos e fica mais difícil você encontrar negros para determinados casos, disse o presidente. Agora, em destaque ainda na política no Sudeste, é que Bolo prevê primeiro ato público com Lula em São Paulo após condenação. O presidente fará anúncios do governo ao lado do pré-candidato a prefeito depois da campanha antecipada. Também em destaque na área da política, Conrado Urbines Mendes escreve sobre o Código de Ética do STF, a exposição de motivos, uma ideia ignorada por ministros, uma proposta que ajuda na avaliação cidadã. Também em destaque é o fórum em Lisboa, que começa com o jeito de Gilmar Palusa. O evento tem presença de autoridades e está sob debate sobre a ética dos ministros. Também sobre esse evento é que o evento de Gilmar abriga prévia de disputa à presidência da Câmara. O Fórum em Lisboa tem participação dos atuais 6 postulantes ao comando da Casa Legislativa. Aqui são os principais pré-candidatos à presidência da Câmara, como Elmar Nascimento, do União Brasil, Marcos Pereira, do Republicanos, Antônio Brito, do PSD e Isnaldo Bulhões, do MDB. E também ainda sobre a questão do STF, é que Barroso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, afirma que a corte é muito criteriosa com os seus gastos. E Luiz Roberto Barroso também é presidente do CNJ e diz que o CNJ eleva diária de servidor que estiver hospedado no mesmo hotel que juiz. E também aqui, continuando agora com os destaques da Folha de São Paulo, pelo mundo, são os militares rebeldes que tentam dar golpe em estado em Bolívia e o governo reage. Também em destaque internacionalmente é que Biden e Trump enfrentam os seus fantasmas em primeiro debate. Também em destaque pelo mundo é que repórter americano reafirma incoerência em julgamento na Rússia e ex-premier holandês é um novo chefe da OTAN. Na área de mercado, Lula diz que é necessário saber se precisa efetivamente cortar gastos. O presidente também descarta desvincular o benefício da prestação continuada do salário mínimo e o dólar dispara após as falas do presidente. Também na área de economia, as contas públicas têm um rombo de 61 bilhões de reais em maio. O resultado é o segundo pior da história do país para o mês de maio. O INSS e os gastos com o Rio Grande do Sul contribuíram. E a dívida pública sobe em 3,1% em maio e chega a 6,9 trilhões, diz o Tesouro. Ainda no mercado, Haddad fala em Novo Horizonte com meta contínua e arcabouço. Um ano após anunciar o novo modelo de inflação, o ministro da Fazenda confirma que o alvo do Banco Central será uma inflação de 3%. E Lula entra na discussão da reforma tributária e defende não taxar o frango. E também em destaque é que o Senado aprova o novo título para o BNDES captar recursos do mercado. Aqui em questão também a gente fala sobre a área de cotidiano, que foi destaque nas capas dos jornais, é que o STF decide que até 40 gramas de maconha diferencia o traficante do usuário. A definição dada pelos ministros é válida até que o Congresso Nacional determine qual é o limite. Também em destaque aqui é uma entrevista que fala que quem for pego com quantidade
limite de droga não vai responder criminalmente. Na verdade, não é uma entrevista, é que a Folha de São Paulo escreve aqui sobre a decisão que veio desse julgamento. Também em destaque sobre o cotidiano e a descriminalização das drogas, que pode afetar as abordagens e os laudos policiais. Para especialistas, a decisão poderá desmotivar a apreensão de pouca droga. E também Lula diz a ministros do Supremos que eles não têm que se meter em tudo. E outro destaque é a decisão vai aliviar a superlotação dos presídios, diz o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. E por fim, aqui ainda nesse mesmo debate, é que a descriminalização geral e crack ainda esperam por debate. Políticas atuais de repressão às drogas não promovem acesso dos usuários à saúde, afirmam especialistas. São esses aqui os destaques internos que a gente tem na Folha de São Paulo. O que a gente tem dentro do Povo de hoje, Oceli? Temos uma matéria dizendo que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará vai lançar o selo ESG na gestão pública. A iniciativa visa promover boas práticas ambientais, sociais e de governança no Estado do Ceará e nos municípios cearenses. Esse lançamento vai ser às 14 horas. Não vai ser no plenário 13 de maio, como é essa foto que vocês veem, porque o plenário foi destruído pelo fogo, mas vai ser num anexo, no auditório João Frederico Ferreira Gomes, que fica na rua Barbosa de Freitas, em frente à entrada da Assembleia pela rua Barbosa de Freitas. E esse auditório João Frederico Ferreira Gomes é uma homenagem ao pai do Tim Gomes, ex-vereador de Fortaleza, ex-deputado. Vai ser no auditório. Outra matéria interna do jornal O Povo é sobre Bolívia. Chefe do exército acaba preso após tentativa de golpe de Estado na Bolívia. Sob pressão para equilibrar as contas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem que o governo realiza um pente fino nos gastos da União, mas que é necessário saber se o problema é cortar gastos ou aumentar a arrecadação. Ainda segundo ele, essa discussão está sendo feita com muita tranquilidade, sem levar em conta o nervosismo do mercado. A reação no mercado não demorou a aparecer. O dólar, já pressionado por fatores externos, deu um salto ainda no meio da manhã de ontem, e não recuou mais. Fechou o dia a R$ 5,51, uma alta de 1,19%, no maior patamar desde 18 de janeiro de 2022. Bia e Stephanie é a dupla nos Jogos de Paris. As brasileiras Beatriz Haddad e Luísa Stephanie receberam a confirmação ontem que estão garantidas no torneio de duplas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Elas já vinham disputando competições juntas e se preparando para buscar nova medalha ao país na França, após elas conquistarem o bronze em Tóquio. Governo encaminha novo Plano Nacional de Educação ao Congresso. Também foi ontem, uma solenidade sem fazer muito alarde. A gente vai ler mais sobre esse assunto nas páginas internas do Valor Econômico. Como agia grupo que aplicou golpes virtuais em 10 vítimas? Teve gente enganada em Fortaleza, em Maracanaú, na Pacatuba, em Tauá e em Capistrano. Conforme o titular da Delegacia Municipal
de Jucás, Joalanta Veitosa, os suspeitos apresentavam como vendedores de lojas renomadas de automóveis e motocicletas, e eles ofereciam os veículos por meio das redes sociais a preços bem abaixo da média do mercado. Teve uma vítima aí que fez uma transferência de 7 mil reais, contos de réis é o que falava antigamente, e outra de 10 mil reais e perdeu o dinheiro. Na charge de hoje, o chargista Cleiton estampa que o Lula inflando no balão o dólar. Isso aqui é uma cédula de dólar, $1. Dólar dispara e atinge R$ 5,51 após fala de Lula sobre corte de gastos. Na coluna vertical, a nota em destaque é onde fica o investimento público em Fortaleza, da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Os bairros de Janguru Sul, onde era o antigo aterro sanitário de Fortaleza, o conjunto Prefeito José Walter e o bairro Siqueira são os bairros de Fortaleza que mais receberam investimentos da Prefeitura desde o início da gestão José Sarto em 2021. A informação tem como base dados da Coordenadoria Especial de Programas Integrados, a COPIFOR, órgão da Prefeitura que faz a gestão fiscal de investimentos municipais. Do valor de R$ 1.958.000 destinado a investimento desde o início de 2021, cerca de 1.700.000, ou seja, 91% do total, estão concentrados em bairros com baixo índice de desenvolvimento urbano, IDH, com índice variando entre o 0,54%. Dos 121 bairros de Fortaleza, 99 estão nessa escala menor de desenvolvimento urbano, enquanto 14 bairros são considerados médios e 5 altos e 3 muito altos. Após os 3 bairros campeões, que somam cerca de 241 mil reais em investimentos, aparece na lista Barroso, com 59,4, o Centro com 58 mil e Passaré com 55. A reportagem completa está no jornal O Povo. Essa nota é muito mais uma resposta da Prefeitura ao que a oposição diz que o governo Sarto só investe nas áreas mais nobres e esquece a periferia. O primeiro quem disse isso foi o Cid Gomes, em fevereiro de 2023. Numa entrevista, ele diz assim: as coisas não precisam ficar só na aldeota. E deu um exemplo que poderia ser refeito o trânsito na Avenida José Bastos, que dá acesso aqui ao centro da capital, à periferia de Fortaleza. A Superintendência do Patrimônio da União no Ceará outorgou ontem a cessão de guarda provisória da área onde ficava o edifício São Pedro Hotel. A cessão à Universidade Federal do Ceará, UFC, em termo já publicado no Diário Oficial. A UFC pretende erguer no local um novo equipamento de cultura, arte e eventos. Segundo o reitor Custódio Almeida, a ideia é que a área não seja coberta por tapumes e já possa ser usada pela comunidade em breve.
O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará fará reunião amanhã, sexta-feira, às 5 horas da tarde, para ratificar a posse dos desembargadores Paulo de Tarso Pires Nogueira e Maria Regina Oliveira Câmara, em cerimônia na Escola Superior da Magistratura do Ceará. Esses dois desembargadores já foram efetivamente empossados. A cerimônia amanhã é a cerimônia solene de apresentação dos dois desembargadores já empossados. A falta de destaque é do governador Eumano de Freitas, dizendo que o governador participa hoje de evento, agora pela manhã, de evento que abre celebrações do bicentenário da Conferência do Equador. Esse evento é realizado por uma comissão do Senado Federal, que está hoje aqui em Fortaleza e amanhã no Crato, também para realizar essa solenidade em comemoração ao bicentenário da Conferência do Equador, aqui no Ceará. Aqui no Palácio da Abolição, hoje, na ocasião, diversas autoridades serão agraciadas com a medalha Padre Mororó. Entre os homenageados estão o próprio governador, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, o deputado Renato Roseno, isso é deputado estadual, Renato Roseno, o deputado federal Idilvan Alencar, o ex-governador do Ceará, Lúcio Alcântara, e o ex-deputado estadual Arthur Bruno. E falando em homenagens, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, receberá o título de cidadão cearense na próxima quarta-feira, dia 3 de julho, em evento marcado para as 5 horas da tarde na Assembleia Legislativa. A autoria desse título de cidadão cearense ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, é da iniciativa do deputado Renato Roseno, do PSOL. A reportagem de hoje do Jornal Povo é sobre a manchete de capa do jornal: os bastidores do caso do aliciador de mães abusadoras. Justiça afastou hipótese de insanidade mental do suspeito. O suspeito é um bacharel de psicologia que estava fazendo isso, aliciando as mães a filmarem seus filhos e divulgando na internet para ganhar dinheiro. Ainda na política, STF fixa em 40 gramas de maconha para diferenciar usuário de traficante. Lula, Suprema Corte não tem que se meter em tudo. É a fala de Lula ontem nessa entrevista ao portal UOL, que ele se refere à decisão da Suprema Corte sobre a descriminalização da maconha para uso pessoal. Sobral, Granja, Nova Russas e Fortim são destaque na gestão municipal, segundo a publicação Anuário do Ceará 2024-2025, que essa publicação será lançada, vai ser no dia 1º de julho. No dia 1º de julho, lá no Buffet La Maison, vai ser às 7h30 da noite. É uma publicação do jornal O Povo. Sucessão municipal, aqui no caso de Caucaia, a deputada federal Luiziane Lins, do PT, estreia em pré-campanha de Catânio, em Caucaia. Ela vai coordenar, ontem a assessoria dela mandou release para todos os jornais, dizendo que ela vai coordenar o plano de governo do pré-candidato Valdemir Catânio,
pré-candidato a prefeito de Caucaia. E a fala da Luiziane nesse release diz o seguinte: o povo de Caucaia pode ganhar um presente. Sobre ainda Caucaia, numa matéria secundária, dizendo que a deputada estadual Emília Pessoa, do PSDB, anuncia apoio à pré-candidatura dela a prefeita de Caucaia do União Brasil, Isso num vídeo que ela gravou ao lado do senador Tasso e ao lado do prefeito de Baracanaú, que é do União Brasil, o Roberto Pessoa. Mas na mesma matéria, o atual vice-prefeito de Caucaia, Deusinho Filho, e o presidente estadual do União Brasil, capitão Wagner, negam esse apoio que a deputada Emília falou em vídeo. O Povo divulga hoje, o jornal O Povo divulga hoje, pesquisa Datafolha de intenção de voto para a Prefeitura de Fortaleza. Primeiro eles vão divulgar no portal e só amanhã, na edição de amanhã, é que vão dar todos os detalhes dessa pesquisa do Datafolha na corrida sucessória para a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Aqui tem uma publicidade da Câmara Municipal de Fortaleza, a Câmara Municipal que realiza hoje a última sessão do semestre. Os vereadores vão entrar no mês de julho de recesso parlamentar. E é um aviso de licitação. O objeto da licitação é contratação de prestadora de serviços especializada no fornecimento de licença para uso e manutenção de sistema informatizado de veículos junto à Câmara Municipal de Fortaleza, conforme as especificações e quantitativos previstos no anexo. Pregão eletrônico. Quem assina é agente de contratação da Câmara Municipal de Fortaleza, Suênia Regina Martins Bandeira. Na área de economia, o jornal O Povo traz: número de negativados recua 4,1% em maio no Ceará. Bancos são contra a regulação de inteligência artificial pelo Congresso Nacional. Juro médio do rotativo do cartão de crédito cai para 422,5% ao ano. Companhia Docas do Ceará vai investir 100 milhões de reais e quer atrair mais 350 milhões. Prévia da inflação na Grande Fortaleza é a quinta maior do Brasil. Área de cidades. Posse de 428 novos agentes são reforço para inteligência e investigação, diz delegado-geral da Polícia Civil. A solenidade foi ontem de manhã, lá no Centro Integrado de Segurança Pública, CISP, que fica ali no Alto da Balança, em Fortaleza. Policiais que se destacaram receberam homenagem na solenidade. 265 escolas de Fortaleza são premiadas por resultado no SPAES, Centro de Diabetes, realização para informar sobre a doença. Universidade Federal do Ceará recebe guarda provisória do terreno do edifício São Pedro. Alunos de universidades públicas federais terão passe livre em julho no transporte coletivo. Editorial do jornal O Povo de hoje: aumentam as queimadas no Brasil. E por último, Amanda, é a manchete do Caderno de Esporte, é o jogo de ontem entre Fortaleza e Palmeiras. Noite tricolor, passeio do Leão. Fortaleza tem boa atuação
conta com brilho de Luceiro e bate Palmeiras no Castelão pelo Brasileirão com 3-0. É com você. Agora, seguindo para os destaques internos do Correio Brasiliense, a gente começa com a área de política, falando sobre o porte de maconha. Até 40 gramas é usuário, estabelece o Supremo Tribunal Federal. A Corte define a quantidade que vai diferenciar o consumidor do traficante. A decisão valerá até que o Congresso Nacional estipule novos critérios. A respeito desse tema, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez críticas à Corte e avaliou como nobre a definição dos critérios sobre o porte de maconha que foi feita pelo Supremo, mas disse que a Corte não precisa se meter em tudo. Ainda em destaque, Luiz Carlos Azevedo escreve nas entrelinhas que pode apertar, mas não pode acender agora sobre essa decisão do STF. Ainda em destaque na política e na justiça, é o 11º Fórum de Lisboa sobre a reforma tributária, que foi pauta durante os eventos do Fórum, no evento com integrantes dos 3 poderes, do Legislativo, o Judiciário e também do Executivo, além de juristas e especialistas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que levará o texto a plenário na primeira quinzena de julho aí a respeito da reforma tributária. O Fórum de Lisboa movimenta a capital portuguesa essa semana com recorde público de temas. Aqui em destaque, os ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes com a senadora Elisiane Gama. E também quem esteve lá foi o pré-candidato à presidência da República pelo União Brasil e também governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ele cobra questões aí sobre o reflorestamento na Europa. Ele diz, abre aspas, não existe no mundo uma agricultura mais sustentável do que o Brasil. Para isso, no mínimo, os europeus teriam que reflorestar 20% do território deles. Os americanos também, fecha aspas, para o que disse o governador de Goiás. Ainda em destaque na política, Denise Rotenberg fala sobre esse 12º Fórum de Lisboa e diz que o professor e advogado Paulo Roque tocou na ferida que abala a relação entre os poderes executivo e legislativo. Leia-se Orçamento da União. Ele diz, como cidadão é preciso dizer que 25% do orçamento de investimentos do país são para emendas e demais. A prerrogativa de emendar é do Congresso, mas esse percentual não tem similar em nenhum país do mundo. É preciso que o poder não esmague o outro, tem que respeitar o outro poder, fecha aspas, para o que disse o professor e advogado. A crítica foi feita justamente no painel sobre a separação de poderes, no qual estava o deputado cearense Domingos Neto. Ao relatar, na verdade, o orçamento de 2020, ele elevou as demandas, as chamadas emendas de relator liberadas naquele exercício no patamar de 20 bilhões. Por sua vez, Domingos Neto, que já havia falado no painel, tratou da necessidade de diálogo e do papel do Congresso de promover a mediação em uma política polarizada. Ainda em destaque, nesse Fórum de Lisboa, Denise Rotenberg disse que a presença de políticos, advogados e empresários para ouvir o governador Tarcísio de Freitas mostrou que ele é realmente o nome preferido dos conservadores para concorrer ao Palácio do Planalto em 2026. Também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, chegou ao Fórum de Lisboa no início da tarde de ontem. Antes de qualquer palestra, ele fez questão de conversar reservadamente com o decano do STF, Gilmar Mendes. Discutiram a votação da tarde que definiu a quantidade de maconha para o uso pessoal. E ainda em destaque aqui no governo é que Juscelino sai se a PGR denunciá-lo. Lula altera o discurso e assegura que o atual ministro das Comunicações será dispensado caso a investigação siga adiante.
o ministro Juscelino Filho disse, abre aspas, eu sou ministro até quando Lula quiser. O cargo de ministro é do presidente. Eu vou cumprir a missão que ele me deu com muita honra, trabalhando pelo Brasil. No dia que eu deixar de ser ministro, vou voltar para o Congresso para ser deputado federal pelo Maranhão, fecha aspas, para o que disse o representante da pasta de comunicações. Ele também fala que se deixar o cargo só vai ser pela via de demissão. Ainda em destaque agora pelo Brasil na área de educação, que o novo Plano Nacional de Educação pode contornar a Comissão de Educação. A ideia é evitar que o plano caia na armadilha da briga ideológica do colegiado na Câmara dos Deputados. E sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, 2 meses de destruição e chuva não passa lá na região. Agora falando da economia, sobre a política fiscal a respeito das falas de Lula que causam um temor no mercado. As declarações do presidente contribuíram para a alta do dólar, que atingiu um pico de R$ 5,52, encerrando o dia com R$ 5,50. Ainda em destaque na área da economia é sobre o rombo que chega a 60,9 bilhões em maio. Outros destaques na área da economia, a Maurícia Galo escreve sobre Lula e o mercado financeiro acirram as divergências. E sobre a política monetária é que o mercado apoia a meta contínua. O novo sistema dará um maior prazo para o Banco Central se explicar caso a meta de inflação fique fora da margem de tolerância. Aqui em destaque foi o ministro Haddad que comentou sobre o novo sistema de metas de inflação que foi construído junto com o Banco Central. Os destaques agora pelo mundo é a Bolívia, que preso general acusa o presidente da Bolívia de autogolpe. Após ser detido, o comandante do exército afirma que o presidente armou uma farsa para aumentar a sua popularidade. Blindados e tropas tomaram o planalto da região e os soldados entraram no palácio em La Paz. Ainda em destaque aqui na área de opinião, sobre o editorial do Correio Brasiliense, fala sobre o uso abusivo de álcool que desafia o Brasil. E por fim, aqui 2 artigos de opinião, que o Brasil avança para alfabetizar todas as crianças na idade adequada, e o segundo fala sobre a importância do julgamento da ADF-PF do 1982 pelo Supremo Tribunal Federal. São esses aqui os destaques internos do Correio Brasiliense, que a gente tem no Valor Econômico de hoje, Oceli. Valor Econômico, nós temos um artigo do jornalista Nelson Niero. No Brasil, o óbvio precisa ser explicado. E logo abaixo, Amanda, temos uma matéria sobre o Ministério da Educação. Sem alarde, novo Plano Nacional de Educação vai ao Congresso. Eu vou ler essa matéria porque diz respeito aos cearenses, ao Brasil inteiro e aos cearenses, porque o ministro Camilo Santana é do Ceará, ministro e senador da República. Sem quase nenhum destaque, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta quarta-feira, ontem, o novo Plano Nacional de Educação, PNE, com as metas a serem perseguidas até 2034 e a repetição da promessa de elevar os gastos com a educação a 10% do Produto Interno Bruto, PIB. Isso em 10 anos. O projeto de lei será agora submetido à avaliação do Congresso Nacional. A proposta foi assinada por Lula em uma cerimônia fechada, com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, e de parlamentares. Não houve fala pública do presidente e do ministro sobre o projeto, e a principal divulgação do texto, enviado ao Congresso Nacional com 2 meses de atraso, foi uma nota no site do Ministério. O atual PNE, aprovado em 2014,
não teve nenhuma meta cumprida integralmente. A promessa de ampliação dos gastos públicos com a educação já ocorreu lá em 2014, no governo de Dilma Rousseff, mas nem sequer a meta intermediária foi alcançada após 10 anos. O plano anterior, que estava em vigor até ontem, quarta-feira, previa que o investimento no setor chegaria a 7% do PIB já no sexto ano de vigência, que seria 2020, o sexto ano de vigência. E chegaria a 10% do PIB ao fim do PNE, quer dizer, ao fim deste ano. Mas estacionou em cerca de 5,4% do PIB. A tramitação na Câmara, claro, ainda não começou, mas já há divergências. O presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, defende que seja aprovado o projeto de lei que prorrogue o atual plano PNE até o próximo ano, até 2025, e seja criada uma comissão especial na Câmara para debater o novo plano para entrar em vigor apenas em 2026. Por outro lado, o presidente da Comissão de Educação da Câmara, o deputado Nicolas Ferreira, do Partido Liberal de Minas Gerais, já disse que deseja que o projeto passe pelo colegiado, pela comissão. Ferreira é um dos principais integrantes da oposição na Câmara e poderia, desta forma, escolher também um relator alinhado a ele. Parlamentares governistas temem que isso dê espaço para discussões laterais, como questões de gênero que não estão na proposta e que possa ser usado pela oposição para desgastar o governo Lula junto ao eleitorado mais conservador. Um documento da Conferência Nacional de Educação, CONAE, para embasar o PNE, causou polêmica em janeiro passado com as bancadas ruralista e evangélica ao propor como metas para os próximos anos a desmilitarização das escolas, criticar o ensino doméstico e o movimento Escola Sem Partido, além de defender o debate sobre a diversidade de gênero nas escolas. Mas, aparentemente, essas propostas não foram incorporadas ao projeto, o que é elogiado por Rafael Brito. Ele diz, o deputado, eles conseguiram, pelo que eu vi de antemão, tirar todo aquele contexto político de acabar com a base nacional comum curricular e fizeram, na minha primeira avaliação, um documento muito técnico com metas desafiadoras, mas plausíveis, afirmou o deputado, ao valor econômico. Há ainda a possibilidade de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, leve o assunto diretamente ao plenário, com a indicação de um relator escolhido por ele. É o modelo que o presidente da Câmara mais tem adotado para os projetos do Executivo, embora seja criticado pela falta de debate público. O PNE atual, aprovado em 2014, para vigorar até este ano de 2024, não teve nenhuma de suas metas atingidas completamente. Em evento na Câmara, o secretário executivo adjunto do Ministério da Educação, o Gregório Grisa, justificou que isso ocorreu pelo desafio de avançar no plano ao longo de diferentes governos, um cenário grave de subfinanciamento e os efeitos da pandemia. Ainda continuando nas páginas do Brasil, a gente teve de virar banco mesmo e começar a emprestar. É o que diz o Roberto Setúbal,
falando sobre os 30 anos do Plano Real. Levou instituições financeiras a desenvolver modelo de negócio baseado no crédito, diz Roberto Setúbal, que hoje é do Itaú Unibanco. É uma entrevista de página inteira sobre o Plano Real, os 30 anos. Meta da inflação passa a ser contínua e móvel em 12 meses. O percentual fixado pelo governo é de até 3%. Economistas elogiam clareza da nova regra. Prévia da inflação sinaliza pressões para o resto do ano. Déficit soma 61 bilhões de reais e governo diz que não faz sentido mudar a meta fiscal. Falta de dinheiro ameaça pesquisas, afirma Porchan. Brasil espera pleito transparente na Venezuela, diz o ministro Mauro Vieira. Grupo Globo inclui diretrizes sobre inteligência artificial em seus princípios editoriais. Brasil quer parâmetro no G20 para meio ambiente não afetar comércio. Lula indica não estar convencido de que o corte de gastos seja necessário e desagrada o mercado. Viagem a Minas mostra foco do PT nas cidades médias em outubro. Lula sinaliza que pode afastar o ministro Juscelino se ele for denunciado pelo Ministério Público Federal. Quem portar até 40 gramas de maconha é usuário, não traficante, diz o presidente do STF, ministro Roberto Barroso. Bancada evangélica desiste de criminalizar vítima de estupro. Senado aprova projeto de lei que cria a LCD. Tentativa de golpe militar fracassa na Bolívia. General golpista é preso. Ainda na área internacional. Imigração recorde impulsiona PIB nos Estados Unidos, mas acirra polarização. Editorial do Valor Econômico de hoje. Rombo fiscal deve exigir contingenciamento de gastos. Petróleo não é sinônimo de desenvolvimento. Só 1/5 dos imigrantes consegue emprego formal no Brasil. Caderno Empresas. Safari, empresa do Rio Grande do Sul, investe 1,5 bilhão de reais e traz rede de atacarejo para São Paulo. Quando o exemplo vem de cima, isso transpira pela organização. Para Javier Constante, é muito difícil uma empresa ser atrativa para as novas gerações se ela não abraça a inclusão de gênero. Fórum de Presidentes fomenta a inclusão nas companhias. Setor logístico se prepara para a seca no Amazonas. Nestlé investirá no plantio de 6 milhões de árvores em Minas Gerais. Empresa Equatorial Energia é a única a entregar oferta na privatização da Sabesp. Cipriani busca parceria no país para construção de complexo de luxo. Os pontos de conflito entre a União Europeia e as Big Techs. A Heineken investe 150 milhões de reais em ESG. Lula pede linha específica para o Plano Safra, afirma o ministro Haddad. Caderno Finanças. Crise de confiança no mercado se agrava e dólar sobe a R$ 5,52. Crédito cresce apesar de alta de juros futuros. Governo comete suicídio econômico, diz AZQuest. Uso irresponsável. O uso irresponsável da inteligência artificial é fator de preocupação para bancos. Fiscal obstrui efeito do juro da inflação, diz Berriel.
E por último, no caderno Legislação, é a matéria Receita Federal nega imposto de renda menor para servidor público em teletrabalho no exterior. É com você, Amanda. Agora, com o fim das principais manchetes, a gente vai com os comentários de Edson Silva.